Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos e hoje é dia de pré-jogo, né? Da possível escalação e tudo mais. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. Para você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas nesse canal, meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. E o Santos vai jogar amanhã com transmissão da Prime Video contra o time do CRB. O jogo vai ser em Maceió e as notícias que vêm de lá e a gente assistindo os conteúdos que falam a respeito do Santos, né? Por exemplo, o Diário do Peixe, né? Diário do Peixe, de olho no peixe, falando que o tempo lá em Maceió realmente está chovendo pra caramba durante toda a semana e castiga realmente a cidade, né? O campo em boas condições, pelo menos até a última notícia que eu vi, tá aguentando o tranco. Agora, pessoal, jogar com o campo pesado são ingredientes que, se caso isso acontecer e não tiver uma temperatura agradável e não estiver chovendo, a gente torce para que isso aconteça e que o futebol realmente ganhe com isso. Mas se tiver chovendo, aí são ingredientes realmente negativos que vai deixar ainda o jogo ainda cada vez mais tenso, né? O Santos precisa dessa vaga, o Santos tem possibilidade de passar. Na última partida, que foi o jogo de ida, né, que foi na Vila Belmiro, o Santos empatou 1-1, tendo um requintes de crueldade do Santos quase perder a partida se não fosse o Brazão naquela defesa que ele fez de pênalti, né, no último minuto do jogo, e deu esperança para o torcedor santista conseguir fazer nesse jogo de volta, conseguir fazer a vitória, né, ou pelo menos passar nas penalidades. Deus me livre, né, pessoal? Pênalti ninguém merece. A gente tem tido exemplos aí dificílimos de times grandes jogando contra times não tão expressivos assim. Por exemplo, o Vasco ontem jogando contra o Operário, jogando dentro dos seus domínios, empatou no tempo normal, 1-1, e depois foi para as penalidades e ganhou por um gol de diferença. Mas nos pênaltis que eu vi lá, cara, teve chance do Operário passar para a próxima fase. Depois o Léo Jardim acabou defendendo o pênalti, depois o goleiro do time do Operário também defendeu. Os dois times perderam muitos pênaltis e foi um jogo assim muito emocionante. O time do Grêmio, que está na mesma zona de rebaixamento do time do Santos, também foi desclassificado em casa por 1-0, se eu não me salvo engano. Teve polêmica lá e teve um monte de coisa. Isso deve servir como exemplo para o time do Santos, que está na mesma situação, pessoal. Agora, o time do CRB é um time bem armado ali, se eu não me engano, acho que é o Barroca, né? Se eu não me salvo engano, é o técnico deles. Vai provavelmente fazer a mesma estratégia, só que é o seguinte: tem jogadores que jogaram naquela partida de ida que hoje não vai jogar, né? E tem jogadores que entraram para jogar em posições que eu acho que é muito complicada, que o torcedor santista não gosta desses jogadores. Eu estou falando da parte profissional, pelo amor de Deus, pessoal. Ali, por exemplo, na lateral direita. A gente vai discutir muito sobre isso, pessoal. E eu acho que é importante a gente falar sobre a escalação do Santos. A gente vai pontuar tudo, falar se esse jogador realmente deveria estar aqui, aquele outro acolá, por que esse jogador ele foi escalado no time titular, da possível escalação para esse. Pelo menos esse é o time que fez o último treino antes de viajar para Maceió, pessoal. Assim, ó, Brazão no gol, o Léo Godoy na lateral direita, porque o Aderlan se machucou no treino desta quarta-feira, foi vetado pelo departamento médico, depois de exames de imagem, e acabou ficando e nem viajando com o time do Santos para essa cidade. O meio de zaga do Santos é Luan Pérez jogando na esquerda e o Zé Ivaldo ali perto do Léo Godoy. Né? Lateral esquerda, o Escobar não joga, está cumprindo suspensão, vai jogar o Souza no lugar dele, né? E aí a gente vai discutir depois o que pode, o que não pode mudar. No meio de campo, ali é o Rincon, Zé Rafael, Roleiser. Na direita vai ser Barreal, o David Washington, que ganhou uma posição ali do Tiquinho Soares, e a volta do Guilherme ali na ponta esquerda. Agora, pessoal, vamos lá. Léo Godoy, a gente não tem muito o que discutir, realmente. Tem a preferência, evidentemente, do torcedor pelo Sherman, mas não tem muito
a preferência do técnico Kleber Xavier, então vai ser realmente o Léo Godoy, que jogou a última partida. Diga-se de passagem, é muito difícil de ver esse jogador. Muitas vezes a gente nem acredita que ele é o titular do time do Santos, né? Agora, pessoal, no sistema defensivo permanece o mesmo. O Gil perdeu a posição e pelo jeito, o Gil com problemas particulares, né, para resolver. A gente ouviu até falar que ele não quer ficar mais no time do Santos, ele ia encerrar a carreira o ano passado, todo mundo já sabe dessa história, enfim. E o Lão Pérez, né, ali, zagueiro jogando pelo lado esquerdo, que vai provavelmente apoiar o Souza, que é realmente o estreante, se eu não me engano, na Copa do Brasil. Pelo menos nesse ano, né? Vai jogar no lugar do Escobar, que é o melhor marcador do time do Santos, só que expulso, vai cumprir suspensão, tanto nesse jogo como no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Agora, pessoal, ali no meio de campo, temos o Rincon, que se a gente for analisar, é o único realmente que dá para jogar ali. Mas a gente pode falar de outros jogadores ali que jogam no mesmo posicionamento dele. Só que ali, o Pituca, machucado, não está bem. O Schmidt, também machucado, não está bem. E vai colocar quem? Mas coloca o Bom Tempo. Eu, no meu modo de ver, o Bom Tempo, principalmente aqueles que acompanharam ele na carreira, quando ele estava na base, ele está se dando muito bem no time profissional. E eu sempre falei isso, que às vezes a resposta, aquilo que o Santos tanto estava querendo, está dentro de casa, só que o Santos não está oportunizando. E o Bom Tempo, o Gabriel Bom Tempo, foi uma dessas surpresas agradáveis que aconteceu, pelo menos nesse ano, no time do Santos. Então muita gente está falando que ele poderia jogar no lugar ali do Rincon. Eu acho que não, eu acho que ele rende mais jogando pela direita, principalmente voltando um pouco ali no sistema de marcação no meio de campo, porque aquele lado lá direito ele tem conhecimento, porque ele jogava assim lá na base, ele jogava também muitas vezes na esquerda, jogou até como centroavante, mas ele funciona mais ali coletivamente para mim, ali na frente, por isso que ele tinha muitos gols, principalmente jogando ali no sub-20 do Santos, mas ele viajou para Maceió, mas não será um dos titulares, vai ficar como opção no banco de reservas. Então joga Rincon, joga Zé Rafael, que para mim é uma surpresa muito agradável, né? Existia uma perspectiva e um certo receio por conta da cirurgia que ele fez, mas ele já mostrou que com os treinamentos, ele pegando o condicionamento físico ideal, ele vai ser um jogador muito importante para o time do Santos, porque é um muito bom jogador, pessoal. Muito bom jogador, além dele marcar, ele distribui bem, tem um bom passe, tem senso de colocação e pode realmente arrumar um meio de campo do time do Santos. Então fica ali Rincon, joga Zé Rafael e o Roleiser, né, que precisa realmente chamar a responsabilidade, precisa realmente arriscar mais de longe, fazer aqueles arremates daqueles gols que a gente via nos vídeos que passava antes da contratação dele, principalmente jogando lá no Benfica, ou no time argentino que ele jogou, né? É isso que o torcedor santista está esperando. Eu me lembro que uma das partidas que ele mais jogou, e realmente chamou muita atenção do torcedor santista, foi o clássico contra o time do São Paulo, pessoal. Essa partida ele jogou demais. Se ele fazer uma partida assim, jogando com campo leve, né? Porque a gente torce para que isso aconteça, porque a informação que a gente tem é que choveu muito lá em Maceió, e torcer para que na hora do jogo realmente o campo não fica tão pesado assim, né, pessoal? Porque isso atrapalha as duas equipes, né? Então o Roleiser jogando ali no meio de campo vai realmente servir o Guilherme, que é a nova, não a nova, como que eu posso fazer? Depois da lesão e com a contusão do Soteldo, é ele que foi escolhido para jogar ali na esquerda, né? O Soteldo vai ficar mais ou menos uns 45 dias fora de casa, teve uma lesão novamente, na última que ele teve, não foi tanto tempo assim, se eu não me engano, deu mais ou menos o prazo de um mês, né? Agora vai ser uns 45 dias no mínimo, pessoal. E o Guilherme, que também está voltando de lesão, vai ser o titular, pelo menos na provável escalação e último time que o Santos treinou antes de viajar para Maceió, né? Vai ser o Guilherme. Centroavante, o David Washington ganha a posição do Tiquinho Soares, é um jogador considerado mais móvel, né? Diferentemente
do Tiquinho Soares, que não está conseguindo chegar na bola, está pesado, dá a impressão realmente que ele está muito fora da realidade, do sistema rápido que o Santos tem que implementar dentro de cada partida. A gente percebe que ele chega sempre depois que a bola passou e ele realmente precisa dar um tempo, e o David Washington tem que realmente fazer ele, o treinador do time do Santos, esquecer, pelo menos nesse momento, o Tiquinho Soares. E o Tiquinho Soares, assim que estiver bem novamente, e ele estiver em condições, porque eu acho que ele não está em condições físicas, porque ele está muito lento, a não ser que o torcedor santista se vislumbrou pelaquele Tiquinho Soares lá em 2022/23, que foi sua melhor forma física e o melhor momento que ele passou dentro do Campeonato Brasileiro. A gente pensava que era esse Tiquinho, mas pelo jeito a fase dele está muito ruim, né? E o Barreal, né, pessoal, que é o jogador que já veio como titular na última partida, é um jogador de uma certa forma regular, espero que esteja realmente jogando o fino da bola, cortando, jogando na direita, cortando para o lado bom do pé dele e realmente fazendo os arremates, ou aqueles cruzamentos que dá de frente com o goleiro não sabe se sai, se fica, e alguém tenha coragem de colocar a cabeça ali e o Santos conseguir fazer os gols que necessário for para poder realmente passar de fase e ganhar isso aqui, né, pessoal, que é o mais importante. Com essas situações de transfer bans aí, com relação a esse pagamento que precisa fazer para o Neymar, as contas que realmente vão vencer, o Santos cada vez mais precisa de dinheiro, cara. E a única forma e a fonte de renda que é muito lucrativo é realmente o Santos passar, mesmo que com dificuldade de fase, que tem muito dinheiro envolvido, né? O futebol brasileiro na Copa do Brasil é o campeonato que mais paga, né, pessoal, para os adversários, né? Só que é um campeonato, no meu modo de ver, muito democrático, porque a gente já viu o Paulista de Jundiaí ganhar, que é um time que não é e não está dentro dos 4 grandes da capital paulista. Teve também o time do Santo André, se não me engano, acho que São Caetano, ou posso estar equivocado. Teve também vários outros times que não me recordo agora, não vem na mente, e eu não vou começar a pensar e falar um monte, senão vou deixar algum outro para trás, e aí eu acho que não é legal. Eu pensei nesses times porque na minha cabeça foram os primeiros que vieram, pessoal. E o exemplo do que aconteceu ontem com o time do Operário e Vasco da Gama, que foi um jogo dificílimo, que as coisas foram definidas nas penalidades, depois dos pênaltis normais, depois tem aqueles pênaltis que quem perder sai fora, saca? Foi dessa forma assim, teve várias alterações, uma hora era o Vasco que estava realmente saindo fora, de repente o Léo Jardim foi lá e defendeu o pênalti e o cara foi e bateu. Olha, vou falar um negócio para você, e teve a coisa mais clara que aconteceu ontem e que o Santos tem que se espelhar e não fazer a mesma coisa, é o jogo que aconteceu ontem do time do Grêmio, que foi desclassificado ontem, jogando dentro dos seus domínios, pessoal. Olha, foi difícil o torcedor do Grêmio dormir nessa noite de terça para quarta-feira. Provavelmente tirando um sarro o time rival, que é o Internacional de Porto Alegre, né? E o Santos não deve e não pode cometer esse mesmo erro. E amanhã o Santos tem que jogar de uma forma inteligente. Jogar de uma forma inteligente é tentar pelo menos equilibrar as duas etapas, né? Não jogar bem uma etapa, na outra recuar, se for ordem do professor Xavier ou se não foi dos jogadores, porque tem muita culpa nesse contexto. Os caras jogaram de uma maneira uniforme e conseguir vencer o time do CRB, mesmo jogando fora de casa, mesmo com o futebol que o Santos vem apresentando. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande do Santos realmente deixar a torcida muito feliz. Vou me apresentar de novo para você que não me conhece, pessoal. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar todas as notificações, dê o seu like que é muito importante e principalmente faça os seus comentários. Até amanhã no pós-jogo, se Deus quiser, com uma vitória. Vamos torcer, pessoal. Tchau.